Nós sabemos que é muito difícil o desafio que todos nós temos na casa de Deus de vencer nós mesmos como vontade e justiça. Nós, os homens, os crentes chamados por Jesus, temos um ego que há nele uma vontade própria muito forte, uma justiça muito forte. Ele é rico nesses dois elementos. Então, para nós vencermos isso, que é a nossa chamada, que é a nosso encargo, é vencer a nós mesmos. Nós temos Cristo como nosso auxílio, a palavra e o Espírito a nosso favor, que diariamente nos traz a verdade, e a verdade dissipa as trevas, dissipa a ignorância dentro de cada um de nós. E passamos então a ter iluminação de um padrão elevado de como nós devemos viver. Obviamente que quando descobrimos esse padrão elevado, nós sabemos que esse padrão não é nosso e que Jesus é o nosso padrão. Então passamos a viver o gosto, o desejo de outro ser, que é Jesus. Mas a razão pela qual Deus nos criou foi para isso, para que nós servíssemos a Deus eternamente, para que o Senhor tivesse o seu reino terreno. E foi para isso que nós fomos criados. Deus e os homens vão reinar na terra eternamente. E você nunca vai ser senhor. Sempre vai ser servo. Sempre. Não importa o que você pense e o que você faça. Precisamos cair nessa realidade. Mas nós podemos nos espelhar em irmãos do passado como o apóstolo Paulo. Nós observando as viagens do apóstolo Paulo, nós temos aqui uma palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Eu queria orar com os irmãos, convido a todos a abrir suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 10 até o 14. Até o 16, perdão. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo
Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Amém. Essas palavras aqui nós podemos ver nas experiências positivas, os ensinamentos preciosos que Deus nos dá através do nosso irmão, o apóstolo Paulo, que foi um homem temente a Deus. E eu lembro que na primeira, segunda e a terceira viagem, quando analiso os atos do Espírito Santo por meio de Paulo, vejo muitas coisas que o Espírito Santo fez por meio de Paulo. Isso é glorioso e maravilhoso, porque sempre que Paulo, em seu ministério, durante essas viagens, que nos trouxeram experiências maravilhosas para a nossa edificação e para a correção do nosso caráter, eu percebi que sempre que o apóstolo Paulo foi guiado e sensível ao Espírito Santo, tudo o que ele fez foi um sucesso maravilhoso, foi uma vitória tremenda. Mas assim como o nosso irmão apóstolo Paulo, ele fez muitas coisas maravilhosas guiados pelo Espírito Santo, ele também mostrou fraquezas quando não seguiu o Espírito Santo. Claro que nós já percebemos que neste mundo do Evangelho, do Reino de Deus, muitas pessoas têm uma tendência de idolatrar e venerar homens. Mas as experiências de Paulo são princípios, quando ele mostrou suas fraquezas, que são fortes esses princípios, para que a gente possa cuidar um aspecto no nosso coração muito importante de que não devemos adorar homens, idolatrar homens e venerar homens, porque eles não são perfeitos. Eles erram, mesmo o apóstolo Paulo errou. E você viu no texto que lemos. O profeta veio da parte de Deus dizendo, não irás a Jerusalém. Como já tinha usado as filhas, umas profetisas de um servo de Deus. Então, por 2 vezes, o Espírito Santo interveio e disse a Paulo, não deves, não irás a Jerusalém. Mas ele não deu ouvidos. Ele queria ir, tinha motivos fortes para estar em Jerusalém. Primeiro ele tinha que levar uma oferta pessoal para os pobres de Jerusalém. E queria mostrar o poder das igrejas gentílicas. E talvez ele queria ganhar uns compatriotas importantes que lá estavam. E queria mostrar de como Deus usava ele para ganhar os gentios. Não sei qual o motivo exato que movia o nosso irmão Paulo a desobedecer o Espírito Santo. Porque certa vez ele queria ir para um lugar, o Senhor mandou ele para Bitínia, depois para Macedônia, e tudo era sucesso, e tudo era glória para o reino de Deus. Mas agora ele chegava em Jerusalém, e lá, ele naquele clima fortíssimo da religião, das tradições judaicas, ele se desequilibrou e decidiu fazer um voto, voltando aos rudimentos antigos e velhos da religião. Louvado seja o nome do Senhor, que não permitiu que isso se completasse, para que não anulasse a cruz de Cristo. Glória a Deus. E a derrota do nosso irmão Paulo em Jerusalém foi não ter seguido o Espírito Santo. Isso serve muito de lição para nós, os presbíteros, os irmãos que seguem a caminhada deste caminho apertado de Cristo. Como nós devemos agir todos os dias guiados pelo Espírito. Quando Deus fala a você, se afasta desse, se afaste. Quando Deus diz não procure este, não procure. Quando Deus te mostra não vá a tal lugar, não vá.
Porque nós, os cristãos, não somos guiados mais pelo sistema do mundo, pelas ideias humanas, pelas tradições humanas, não. Não é pela nossa vontade mais, não é pelo desejo do nosso coração, não é porque eu tenho afinidade, porque eu gosto, porque eu tenho facilidade. Não é mais assim no reino de Deus. No reino de Deus se segue Espírito Santo, ele guia o crente. Nós estamos vivendo a economia divina da nova aliança. Aqui, a condução do nosso coração é feita pela autoridade da igreja, que é o Espírito Santo. Não é mais por nossa vontade, nem pelo conselhos de irmãos, nem pelo conselho de pessoas influentes sobre nossa vida, nem por pessoas simpáticas a nós. Não, elas são feitas pelo Espírito. E se você não observar esses princípios neste momento em que estamos falando, você vai ter problemas de derrotas feias nesta era. Porque Deus dá essa palavra nessa manhã, nem sei porquê, mas com certeza alguém precisa ouvir muito isso hoje de manhã. Cuidado com aquilo que tu vais fazer daqui para frente. Veja se isso é direção de Deus, se isso é guiar do Espírito Santo, ou é você que tem desejo, motivos, razões para estar fazendo tais coisas. Nós precisamos cuidar desses detalhes, esses aspectos, porque a experiência de Paulo é rica, mesmo naquela experiência de derrota que ele teve, né? Que ele foi influenciado fortemente por aquele clima de religião em Jerusalém. Veja bem, depois disso, Deus, por sua misericórdia, livrou ele daquele vexame, de ele completar o voto. E o Senhor, então, ele disse, estou pronto a ser preso e a morrer. Muito bem, ele mesmo proferiu a sentença dele. O Senhor, então, prendeu ele. Era a única maneira de manter ele vivo. E Deus continuar a usar ele no ministério como vaso. Tinha que ser preso. E aí não soltou mais também depois disso. Até esse momento, ele já tinha escrito 6 cartas. Eu creio, mais ou menos 6 cartas. Aí depois ele teve aquela transferência, né, a bordo de um cruzeiro para Roma, né, onde no mar Mediterrâneo teve aquela grande tempestade e que ali Deus resolveu honrar ele como prisioneiro, porque todos entraram em pânico no navio e disse, não saia ninguém, não desça ninguém mate ninguém, para aí. Deus está me dizendo aqui, o Espírito Santo, que se nós vamos viver, mas não saia do barco. Os soldados queriam matar o centurião, que era guardião da sua vida, ele também não permitiu. Então ali todos respeitaram a Paulo, passou a ser o comandante do navio, porque todos viram que era um homem de Deus, e que tinha palavras de Deus, começou a ser respeitado pela tripulação. E quando chegou na ilha, Deus honrou ele de novo. Foram fazer um fogo, uma serpente picou a sua mão, prendeu-se na sua mão, ele sacudiu o réptil no fogo. Aí os nativos disseram, vai morrer, ele é pecador, ele é ladrão, ele é bandido. E aí não morreu. Então os nativos imediatamente trocaram de ideia. Ele é um Deus, porque nós somos movidos pela vista, aquele que está na alma, aquele que está na sua condição natural. Nós vivemos só pelo que vemos diante dos nossos olhos. Eu não sei se nós que somos crentes, que não deveríamos ser assim, ainda somos assim. Somos igual aos nativos daquela ilha, que move o seu viver pelo que vê, ou pela verdade de Deus. Por que você vive? Pela verdade de Deus? Ou por aquilo que você vê? Ou por aquilo que você ouve de pessoas? O que te impulsiona a tomar decisões, tirar conceitos, formar opinião? É o que você ouve de Deus ou dos nativos? Porque todos que estão na alma são nativos. É a mesma coisa. Pois Deus honrou esse homem lá na ilha, curou pessoas, fez milagres e maravilhas, pregou o evangelho.
mas estava preso. Ele disse: estou disposto a ser preso e a morrer. Deus deu o melhor para ele, porque Deus sempre nos dá o melhor. Sempre nos dá o melhor. O que você pedir, Ele vai dar o melhor. E às vezes dá mais do que a gente pede. Por 4 anos, Paulo ficou preso. Teve um pequeno momento de liberdade pela concessão de seu guardião, que ele saiu a viajar, mas logo pegaram ele de volta. Então lá, preso em Roma, ele escreveu 8 cartas. E era isso que Deus queria com ele. Porque, de repente, Deus plantou ele num lugar e disse: tu não vai mais sair. Porque tu não ouve mais o Espírito, às vezes ouve, às vezes não ouve, então é perigoso. Fica aqui agora, senta aí, vai ficar em Roma e tu vai terminar a comissão ministerial que eu tenho sobre ti, que é escrever cartas, para que outros vivam, se convertam, vivam, sejam edificados. E faz quase 2000 anos que isso aconteceu e nós estamos aqui hoje vivos, regenerados, crescendo em vida. Vamos acessar talvez o milênio, muitos não vão, mas vão estar no reino de Deus eternamente. As maravilhosas revelações da Arábia, do terceiro céu, foram escritas em Roma. Depois de anos da experiência, ele foi escrever isso em Roma, preso. Porque sempre que erramos algo sério com Deus, o Senhor não deixa de nos usar. Não. Ele apenas muda a maneira de nos usar. Sempre. Assim que funciona. E veja bem, o rio da vida, o que representava Cristo na terra, agora estava sem mobilidade. Estava em Roma, numa casa preso, no domicílio. Mas mesmo preso, sem mobilidade, ele foi muito útil. Ele escreveu 8 cartas, que mudou a história do mundo e que mudou a história da humanidade. O Evangelho do Reino de Deus foi desvendado. As cartas. Oh, se a gente soubesse avaliar quanto isso é importante para nós. Se você que ouve essa mensagem soubesse profundamente, realmente, o que isso significa para nós. Só quando você estiver na eternidade, você terá uma real impressão disso que eu estou falando. De tão maravilhoso que é esses escritos. De tão importante, como ele é crucial para o homem e sua alma. Que você pense nisso, que nós falamos nesta manhã. Que você se purifique das coisas erradas, ainda há tempo. Porque a tempestade do Mediterrâneo, a picada da serpente, todas essas coisas negativas que diante dos nossos olhos parecem negativas, mas sempre honram os filhos de Deus. Então as tribulações que estamos passando é para nos honrar. É para nos honrar mais. Creia nisso. Não fique murmurando, se queixando e difamando pessoas e tirando os novinhos da fé, desanimando as pessoas da fé. Apenas agradeça a Deus por tudo. Alegrai-vos nas tribulações. Que Deus abençoe a todos vocês.